Nós estamos celebrando hoje, em nosso país, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a nossa rainha e padroeira, aquela do qual manifestamos todo o nosso apreço, mas de modo muito especial a nossa devoção. É sempre bom quando temos algumas solenidades, algumas festas, algumas memórias de Maria, retomarmos e reafirmarmos alguma coisa ou algumas coisas da nossa fé. Nós precisamos tomar o cuidado para não incorrermos no risco de colocarmos Maria no lugar de Jesus. Às vezes, nós, com a nossa devoção, nos dirigimos de modo quase que fazendo de Maria uma deusa. E Maria não é. Deus é seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é aquela que intercede junto ao seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós e pelas nossas necessidades. Porque quem nos dá a salvação e quem atende-nos em nossos pedidos e o faz acontecer, o realiza, é o Senhor Jesus. Maria é a nossa intercessora. Nós vimos claro isso na primeira leitura, fazendo um paralelo à figura de Esther, que vai interceder pelo seu povo junto ao rei, e da própria Maria, que vai interceder por aquelas pessoas que estavam na festa em Caná da Galileia. Então é ter claro que primeiro e acima de tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que realiza o milagre, Ele é que faz a graça acontecer. Depois nós colocamos Maria como aquela que nos intercede ou que intercede pelas nossas necessidades junto a Jesus Cristo. E aí, claro, depois todos os outros santos da nossa devoção particular. Às vezes, o grande perigo, por isso que as pessoas, infelizmente, às vezes nos chamam de idólatra por causa disso. Nós esquecemos de Jesus e colocamos Maria no lugar dele. Não. Vamos nos lembrar e lembrar sempre que Jesus é o Deus e Senhor, aquele que realiza, aquele que faz. E Maria, a mãe de Jesus, a nossa intercessora. Então, se alguém está colocando acima de Jesus Nossa Senhora, agora é hora de mudar. É colocar Jesus e Maria abaixo dele. E agora, então, vamos meditar, claro, a palavra de Deus que fala justamente dessa condição e dessa questão de intercessão. Ao olhar a primeira leitura, a rainha Esther, o seu esposo, o rei, está perseguindo o povo hebreu, o povo judeu. E ela não podia ficar naquela condição de deixar com que aquilo acontecesse, porque ela fazia parte desse povo. E como ela já havia uma outra vez alcançado a graça aos olhos do rei, o que ela vai fazer novamente? Ir ao encontro do rei, para que mais uma vez pudesse alcançar graça aos seus olhos. E o rei faz-lhe uma promessa: te dou a metade do meu reino se você quiser. Mas uma coisa só ela pede: que ele possa poupar a vida do seu povo. Ao papel, mais uma vez, da intercessão. E diante disso, então, claro que o rei vai atender o seu pedido e vai poupar a vida deste povo. Ela se prepara, se orna, se vai de uma forma para que justamente o rei não só possa enxergá-la, mas também ouvi-la. E ouvi-la propriamente numa linguagem figurada, com o coração. Nós vimos no Evangelho Maria intercedendo por aquele povo. O mais engraçado é que a primeira resposta de Jesus para Maria pode nos ser assustadora. Porque às vezes eu virei: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. Toda a caminhada de Maria nesse mundo foi uma caminhada de silêncio, porque ela guardava tudo em seu coração. E não foi diferente diante da resposta de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, pela sua intercessão, ela fez a glória de Jesus se manifestar através da transformação da água em vinho.
Porque Jesus diz: mulher, minha hora ainda não chegou. E Maria não diz absolutamente nada. Vai aos que estão servindo e diz: façam o que ele vos disser. Olha que beleza se nós ouvíssemos Maria dizendo isso para cada um de nós: faça o que ele vos disser. E nós pegássemos também a palavra de Deus, o Evangelho, aquilo que Jesus nos diz nas Sagradas Escrituras, e colocássemos em prática na nossa vida. Mas isso, colocar em prática com fidelidade, ou como diz o próprio Senhor Jesus, em verdade. Aí também a nossa vida a cada dia seria transformada. E quando eu digo transformada, não é só através de milagre, de graça, de bênção, de nada disso não. Mas a nossa proximidade, porque isso é consequência da abertura e da transformação, mas a nossa proximidade à palavra de Deus e a vivência dessa mesma palavra, que aí de fato vai transformando a nossa vida, e transformando a nossa vida, vai nos fazendo próximos de Jesus, e próximos de Jesus nós vamos nos abrindo a Ele, e aí de fato a graça acontece. Porque aqueles que foram lá segundo Maria, faça o que ele vos disser, eles se abriram para ouvir Jesus. Parecia uma coisa tão comum: vai encher as talhas de água, mas elas ficam sempre cheias para a purificação. Só que o grande sinal está quando Jesus diz: vai e leva ao mestre-sala. E ali então acontece o milagre. O milagre justamente da água ser transformada em vinho. E o melhor vinho, segundo o mestre-sala. Então aquilo que é de melhor para a nossa vida, não vem de outra pessoa, senão de Jesus Cristo, do nosso Deus. É por isso que nós devemos beber desta fonte que é a sua palavra. É por isso que nós devemos caminhar segundo os seus ensinamentos. E é por isso que, por mais que o inimigo tente destruir, ele nunca vai. Como nós vimos na segunda leitura do livro do Apocalipse. O inimigo aqui, no contexto histórico da palavra, era o próprio Império Romano, que perseguiu por primeiro o próprio Cristo, a começar do seu nascimento, persegue por conta da sua condenação, e depois começa a perseguir os filhos que são gerados, que é a própria igreja. Só que a promessa de Jesus se cumpre, até o fim dos tempos, que o inimigo não vai prevalecer sobre ela. E tudo isso justamente por quê? Pela confiança, pelo caminhar segundo a palavra e pela própria oração de cada um de nós que somos igreja. Assim então, mais uma vez pegando o exemplo de Maria, que nós também possamos, como ela, ser obedientes à palavra, caminhar segundo realmente aquilo que nos pede o Senhor, e nos deixar ser conduzidos por essa palavra. Nós podemos ter medo de qualquer coisa, menos de Deus. De Deus é o temor, que o temor é diferente do medo. O temor é a reverência, é você saber que você necessita dele, porque ele é o Criador e você é a criatura, e é ele que te conduz neste mundo para a vida eterna. E Maria soube entender isso muito bem, quando ela acolheu em seu coração a palavra de Deus, quando ela acolheu a mensagem do anjo, disse sim e concluiu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Então que nós também, a exemplo de Maria, aquela do qual, sob o título de Conceição Aparecida, nós celebramos este dia, possamos, com fé, com confiança, estar abertos à palavra de Deus, nos deixando ser transformados por ela, mas confiando sempre em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que Ele nos transforma e que Ele nos sustenta. Amém?